Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes que nos acompanham pela Rádio Senado, internautas que nos seguem nas redes sociais. Nós estamos, senhor presidente, há um ano das eleições, mas o Brasil já tem uma sensação de fim de feira no nosso país. Nós usamos muito essa expressão lá no Nordeste. Um governo que jamais deveria ter começado, como o de Temer, se descobre agora acabado antes mesmo de chegar ao seu término. Estamos diante de um presidente débil, afogado em corrupção, que saqueou os cofres públicos para comprar a própria salvação e que agora se vê exaurido, sem forças e refém da sua dita base aliada. De um lado está o chamado Centrão, que o extorque e o pressiona dia após dia para seguir lhe garantindo um apoio que vende a peso de ouro. De outro estão os criadores e maiores fiadores desse governo nefasto e corrupto, o mais rejeitado da história do Brasil, que a todo momento ameaçam partir como ratos que pulam de um barco que afunda. Entre eles, o PSDB, o maior e mais entusiasta patrocinador da ascensão de Michel Temer à presidência da República. Por 4 eleições consecutivas, o PSDB tentou, mas foi derrotado pelo PT na disputa pelo Planalto. Perdeu em 2002 com José Serra, em 2006 com Geraldo Alckmin, em 2010 novamente com Serra e em 2014 com Aécio Neves. Até aí, nada demais, porque nós também perdemos as eleições de 94 e 98 para o PSDB. Isso é da democracia. O que não é da democracia é não aceitar a derrota. E foi o que aconteceu ao PSDB depois dos resultados de 2014. Pelos meios mais absurdos, o candidato derrotado contestou a vitória de Dilma pela segunda vez. Mas não havia jeito, não havia fórmula viável para que ele assumisse a vaga que foi confiada a ela pelo povo brasileiro. A saída encontrada, então, foi praticar uma vingança por capricho pessoal, foi retirar Dilma na marra, derrubá-la por meio de um golpe travestido de processo constitucional, incendiando o país de ponta a ponta, com um grupo de pessoas iludidas atrás de um pato amarelo que congregava subcelebridades e até ator de filme pornográfico. Assim, o PSDB serviu ao papel de carrasco da democracia, de principal escada para Temer subir e chegar onde chegou. Se Michel Temer hoje deve o roubo da faixa presidencial a alguém, é sem dúvida ao PSDB. Então, é muito engraçado acompanhar hoje pelos jornais essa briga intestina dos tucanos, como se estivessem divididos entre aqueles que apoiam ou não esse governo podre e rejeitado pelo povo. Vocês do PSDB são os criadores desse estorvo nacional. Vocês do PSDB têm 4 ministros se alimentando nababescamente das gordas tetas públicas e garantindo cargos, emendas e verbas públicas canalizados para abastecer o ninho tucano. Não venham agora querer enganar o povo brasileiro com o discurso de que parte do partido não concorda com Temer. Vocês do PSDB são os criadores dele e sempre apoiaram cegamente todas as pautas mais nefastas que foram enviadas a este Congresso, desde o congelamento dos investimentos
até a destruição dos direitos trabalhistas, que, aliás, entra em vigor no próximo sábado. De quem é a ministra que escandalizou o Brasil ao pedir um salário de R$ 61 mil por mês, alegando que receber 31 mil era similar a trabalho escravo? Do PSDB. De quem é o ministro que acabou com Minha Casa Minha Vida para as famílias de baixa renda? Do PSDB. De quem é o ministro que usa a Secretaria de Governo como escandaloso balcão de feira para a compra de apoio parlamentar? Do PSDB. Então não queira agora o PSDB, depois de ter colocado Temer onde colocou e se beneficiado fartamente das benesses desse presidente, posar de bom moço com esse desembarque do governo, que não passa de outra coisa, senão de descaramento e oportunismo eleitoral, capitaneado pelo maior oportunista de todos eles, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Antes de tudo, é uma covardia sem fim, já que foram vocês que criaram esse governo cretino, deviam ao menos ter a dignidade de se abraçar a ele e defendê-lo até o fim, em vez de o largarem no meio do caminho e o deixarem sob o comando de um centrão, hoje formado por ruralistas escravocratas, fundamentalistas religiosos e defensores do uso indiscriminado de armas de fogo. Vou concluir, presidente. Foi num atoleiro chamado Temer, em que o PSDB meteu o Brasil e agora covardemente salta fora, deixando o país num rumo incerto e extremamente perigoso. Essa fatura, não tenham dúvida, vocês vão pagar com juros altos nas eleições do ano que vem. O país não esquecerá o que o PSDB, o que vocês cometeram. Muito obrigado, senhor presidente.